Meu terceiro ano, como vão vocês? Tudo bem? Voltei aqui para nossa aula online para dar continuidade a esse período aí do fascismo, dos regimes totalitários no mundo, até desencadear na Segunda Guerra Mundial, que provavelmente vai ser depois das férias de vocês, tá? Hoje a gente vai ver como que o nazismo ele vai assumir o poder na Alemanha, ok? Então olha só, você tem ali, por volta do período da crise de 29, a Alemanha cada vez mais em crise. Você já tem o problema do pós-Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. E aí, para piorar tudo, você tem a crise de 29 que joga a pá de cal que faltava na Alemanha, né? Durante esse período ali de 29, início da década de 30, os regimes fascistas, já comentei com vocês, né, os partidos fascistas, eles começam a ganhar muitos adeptos, porque eles pregam sempre um extremismo muito grande que a população que está desesperada adora, né? Vai sempre arrumar um culpado, a culpa nunca são deles, é culpa dos outros. Então você meio que cria um objetivo, olha, vamos destruí-lo. Se nós destruirmos aquele inimigo em comum, nós vamos sair dessa crise, as coisas vão melhorar e por aí vai. E não é bem assim, a gente sabe que 80, 90% disso é mentira. Só que em 1932, o Partido Nazista foi ganhando tanto espaço, foram ganhando tantos adeptos, que em 32, para a eleição do Reichstag alemão, Reichstag é o parlamento, tá? Onde você tinha os deputados alemães e tudo mais. A eleição para o Reichstag em 32, 44% dos eleitos são do Partido Nazista Alemão. Ou seja, 44% das cadeiras ocupadas são dos nazistas. Os nazistas agora possuem a maioria dentro do parlamento alemão. Olha que loucura. De forma legal, eles começam a se enveredar para dentro ali do governo alemão. Tá? Opa, cliquei aqui. Começa então uma pressão, tanto por parte desses deputados quanto por parte da população, de uma parte dos adeptos do nazismo, começam a pressionar o presidente alemão para que o Hitler ganhasse algum cargo dentro do governo. Porque as ideias dele eram boas, ele tinha várias ideias para tirar a Alemanha dessa crise, ideias de expansão, as ideias eram positivas, a gente sabe que não, né? Mas a pressão começa a ser muito grande, o presidente alemão começa a balançar, ele já era idoso, né? Então assim, ele já começa meio que a balançar, um herói de guerra da Primeira Guerra Mundial. Então ele começa a balançar com esses pedidos, até o ponto que em 33, ou seja, um ano depois, ele vai nomear o Hitler como chanceler. Tá? Ele nomeia o Hitler chanceler do governo. O Hitler começa a ter bastante poder ali dentro, se eu não me engano ele está ali quase que abaixo, alguns degraus abaixo do presidente, o Hitler. Então ele tem uma participação muito grande no parlamento, ele tem participação muito grande no governo, porque o presidente começa a acatar e aceitar muitas ideias que o Hitler defendia, né? Então as coisas começam a desandar de forma ali, quer dizer, a andar, né, de forma meio estranha, porque o Hitler agora começa, de forma legal, a implantar algumas de suas ideias. Aquela sementinha do mal, o Hitler já começa a plantar na cabeça do presidente. Só que aí, olha só, em 34, final de 33, esse presidente morre, tá? E o governo meio que vai cair no colo do Hitler. Porque olha só, ainda em 33 você vai ter o incêndio desse parlamento, do Reichstag. Vai pegar fogo, vai destruir o parlamento. E quem que os nazistas vão botar a culpa? Em comunistas. Os comunistas botaram fogo no parlamento para tentar acabar com a política alemã, para atingir os deputados, blá, blá. Novamente um inimigo em comum. Lembram disso, né? Inventaram o culpado. O Hitler, então, como não tinha presidente, ele assume o governo meio que uma forma para resolver aquele problema do incêndio, implanta uma ditadura rapidamente, assim, começa a perseguir todos os opositores do governo, sempre com a desculpa do incêndio do parlamento, comunistas, membros de outros partidos, até de direita, que eram contra o nazismo, vários são perseguidos, judeus já começam a ser localizados e até perseguidos também.
vários partidos políticos que o Hitler vai dizer que fizeram parte desse incêndio ou que eram contra o governo alemão vão ser dissolvidos, ou seja, vão acabar com esses partidos políticos. Muita gente vai ser presa, muitos líderes políticos vão ter que fugir da Alemanha para não serem presos injustamente, e no fim das contas quem botou fogo no parlamento foram os próprios nazistas, tá? Para arrumarem um culpado, para poderem apontar o dedo e fazer o que bem entender. Então, como o Hitler agora já estava por cima, né, todo mundo apoiando, nós temos vários traidores dentro do território alemão, nós temos que acabar com esse povo, ele vai assumir o cargo de presidente. Tá? Ele vai se nomear Führer, em alemão significa líder, né, para tirar um pouco daquele termo de presidente, então ele passa a ser chamado de Führer. Começa a implantar aquele monte de maluquice que a gente já viu, que a gente falou sobre, né? Perseguição a judeu, comunista, homossexuais, negros, a raça ariana, né? Que ele vai dizer que o alemão era, a expansão do território, já vimos tudo isso. Só que eu quero que vocês entendam como que o Hitler chegou de forma legal ao governo, beleza? Ele chega de forma legal ao governo, tá? Tudo o povinho votando bonitinho lá nele, votando assim não, porque não tinha máquina, não era urna eletrônica ainda não, mas votam nele, né? E aí, olha só, depois que o Hitler está no poder, ele vai nomear e vai proclamar então o terceiro Reich alemão, é o terceiro império alemão. O primeiro foi no século XV, XVI, o segundo Reich foi no século XVII, eu acho, e esse agora era o terceiro Reich, o terceiro império alemão, onde ele expandiria o território, que a gente vai ver melhor quando for falar sobre a Segunda Guerra Mundial, o tamanho do império alemão que ele vai conseguir formar durante esse período, beleza? Assim que ele já está lá no poder estabilizado, ele começa a criar algumas formas de perseguição, né? É uma ditadura que ele implanta. A SS, que era a tropa de elite dos alemães, né? Andavam todos de preto, soldados alemães os mais capacitados dos soldados, e a Gestapo, que era a polícia secreta do Hitler, né? Ela trabalhava sempre escondida em informações, em detalhes, em análises para descobrir quem era judeu, quem era comunista. Muitas vezes errava e mesmo assim prendia as pessoas, beleza? As consequências disso todo mundo já sabe, a gente falou naquela última aula sobre o nazismo, e isso tudo vai desencadear a Segunda Guerra Mundial. Como, Joe? Na próxima aula a gente vê isso, que se não me engano vai ser depois das férias de vocês, ok? Pessoal, boa prova, avaliação bimestral vai aparecer para vocês lá, façam com calma, vocês vão ter tempo, beleza? Um abraço!